estarei apresentando para vocês o meu trabalho, intitulado Modelo de Nicho Ecológico do Ophellimus eucalypti para o Clima Atual no Brasil, utilizando CLARIS. Os autores deste trabalho são eu, Priscila Kelly Barroso Farnese, Débora Sampaio Mendes, Felipe Guilherme Corsino Souza, Fernanda de Aguiar Coelho, Fernanda Costa de Oliveira, Adriene Caldeira Batista, Ronivon dos Santos Veloso e Ricardo Siqueira da Silva. Bom, o processo de invasão associado a espécies exóticas tem consequências para os ecossistemas e também para a economia. São gerados modelos espaciais de distribuição das espécies que têm alguma característica ou um comportamento potencial invasor, e essa é uma ferramenta muito importante na definição do nível de risco de invasão, sendo também uma forma de avaliação da vulnerabilidade dos sistemas ecológicos. O Ophellimus eucalypti, que é conhecido como Vespa da Galha, foi relatada pela primeira vez em 1922 na Austrália e mais recentemente na Nova Zelândia, onde tem provocado danos infantis do eucaliptus. É pertencente à ordem Hymenoptera, como eu disse, é uma praga muito importante. Bom, nós temos uma definição relacionada à praga quarentenária, que é a seguinte: a praga quarentenária ausente A1 são aquelas que não estão presentes no país, porém com características de serem potenciais causadoras de importantes danos econômicos se introduzidas. Atualmente, encontram-se oficialmente regulamentadas como pragas quarentenárias ausentes no Brasil cerca de 700 espécies ou gêneros, que é justamente onde a nossa espécie de estudo aqui em questão, o Ophellimus eucalypti, entra. Ela é uma praga quarentenária ausente, ou seja, ela ainda não é encontrada no nosso país, mas que tem um potencial risco de introdução. Já relacionada à praga quarentenária presente, ou A2, são aquelas de importância econômica potencial que já estão presentes no país, porém não se encontram amplamente distribuídas e possuem um programa oficial de controle. Hoje no Brasil, nós possuímos 12 pragas consideradas quarentenárias presentes. Esses termos A1 e A2 são termos antigos. Hoje o termo correto é dizer praga quarentenária ausente e presente apenas. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de nicho ecológico para o Ophellimus eucalypti no Brasil sob o clima atual. Para isso foi utilizado o software Climax para avaliar o potencial de distribuição global do Ophellimus eucalypti, levando em conta as exigências climáticas com base no índice ecoclimático, sendo 0 inadequado, maior que 0 e menor que 30 considerado adequado, e acima de 30 é muito adequado à sua ocorrência. Atualmente, a distribuição da espécie está concentrada exclusivamente na Tasmânia. Quanto à distribuição potencial com base no índice ecoclimático para a espécie, o modelo apresentou adequações em regiões localizadas no sul da Austrália e parte da América do Sul, incluindo os estados do sul e sudeste do Brasil, apresentando um índice de ecoclimático acima de 30, caracterizando essas regiões como muito adequadas. Esses resultados estão associados principalmente a regiões de clima temperado e altas altitudes, acima de 500 metros. De acordo com os dados de distribuição, o inseto está presente principalmente na Nova Zelândia, Indonésia e alguns países da África. Dados de ocorrência demonstram que no início dos anos 2000 ele foi descrito na Itália, Grécia e Espanha. Já na Austrália, a literatura sugere que a população do inseto tem reduzido devido ao controle biológico utilizando parasitóides. Com isso, de acordo com o modelo gerado pelo software Climax, grande parte da América do Sul são adequadas para a sobrevivência da espécie,
o que reafirma a preocupação com o risco de introdução dessa praga exótica no Brasil, visto que regiões importantes para a eucaliptonicultura, como o Sul e Sudeste, apresentam condições favoráveis para o desenvolvimento do Ophellium eucalypti. Muito obrigada. Olá, pessoal! Meu nome é Franciele Marielle Ferreira Ottoni, curso Engenharia Florestal aqui na UFVJM, no campus JK, e estarei apresentando o trabalho intitulado A Educação Ambiental na Prevenção aos Incêndios Florestais, Escola Municipal Maria Nunes. Quando nos referimos a incêndios florestais, logo nos vem em mente a Amazônia, mas temos exemplos mais próximos, aqui mesmo no município de Diamantina. A comunidade de Maria Nunes, que fica dentro do município de Diamantina, vivencia os impactos provenientes dos incêndios florestais, que podem afetar o Parque Estadual do Biribiri pela proximidade. Como já sabemos, a grande maioria dos incêndios florestais no Brasil tem origem antrópica, sendo a principal causa os incendiários, ou seja, o homem. Assim, a forma mais efetiva de trabalhar a causa dos incêndios florestais é a partir da educação ambiental, já que ela, juntamente com toda a comunidade, constrói ações sociais, conhecimentos voltados para a sustentabilidade e também para a conservação do meio ambiente. Sendo assim, os objetivos deste projeto são sensibilizar a população de Diamantina e região a respeito do quanto os incêndios florestais podem ser destruidores utilizando-se da educação ambiental e também instruir os professores da Escola Municipal Maria Nunes para que eles tenham mais confiança em trabalhar o tema e possam explorá-lo dentro de sala de aula, visando sensibilizar os seus alunos. O projeto contou com duas fases metodológicas. A primeira foi a aplicação de um questionário de percepção ambiental, que buscou avaliar o grau técnico de conhecimento dos professores sobre os incêndios florestais. A segunda fase foi a construção de atividades relacionadas ao tema incêndios florestais com os professores e para os professores da escola, ajudando o desenvolvimento da temática dentro de sala de aula. O primeiro resultado obtido foi a disponibilização de um compilado de sites e aplicativos que ajudassem os professores a criarem atividades para os seus alunos, e também a confecção, por parte da equipe do projeto, de atividades didáticas dentro da temática incêndios florestais para a educação infantil e para o ensino fundamental 1. Com os professores e alunos do ensino fundamental 2, foram realizados encontros via Google Meet. O primeiro encontro aconteceu no dia 9 de setembro, sendo uma aula interativa dentro da disciplina de matemática. O segundo encontro ocorreu no dia 25 de setembro, sábado letivo, com o tema Meio Ambiente e Incêndios Florestais, com a participação de toda a escola. Nesses encontros foram apresentados conceitos básicos sobre incêndios, mapas, dados sobre os incêndios florestais no Parque Estadual do Biribiri e também na região, proporcionando um espaço de discussão saudável e muito dinâmico, tendo a participação ativa de professores e alunos, trocando experiências e saberes, trabalhando assim o tema de forma multidisciplinar. Outro resultado obtido foi a integração entre 3 projetos de extensão, sendo eles Semeando Leitura, do curso de Letras, Leitura e Literatura Infantil, formando leitores mirins e leitores adultos, do curso de Pedagogia, e o projeto A Educação Ambiental na Prevenção aos Incêndios Florestais, do curso de Engenharia Florestal. Todos esses projetos estão cadastrados e aceitos no edital 01/2021 do PIBEX, e eles realizarão uma roda de leitura de um livro infantil com a temática ambiental. Sabemos que o isolamento social prejudicou o processo de extensão, porque impediu que houvesse o contato pessoal. Dessa maneira, foi necessário criar alternativas para que o trabalho fosse realizado de forma remota, permitindo que os objetivos extensionistas do projeto fossem alcançados.
Dessa maneira, as ações realizadas alcançaram o público-alvo. Registro aqui os meus agradecimentos. Primeiramente, à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, ao Instituto Estadual de Florestas, o IEF, pela parceria e também pela disponibilização dos dados referentes ao Parque Estadual do Biribiri. E também deixo o meu agradecimento à Proesc. Obrigado a todos pela atenção. Meu nome é Jackson Manuel, estou aqui para falar sobre a produção de algodão herbáceo em Unai, Minas Gerais. Esse estudo que foi realizado junto ao professor Ezequiel Redim. Primeiramente, é necessário a gente entender a importância que se tem em trabalhar com culturas diversificadas. Em Unai, por exemplo, o município se destaca bastante de milho e de soja. Dentro do município, são as duas culturas que se trabalha com maior escala. Porém, a cultura de algodão, apesar de dentro do município ter uma escala de produção menor, quando olhado externamente, o município se destaca mais na produção de algodão do que nessas duas outras culturas. Essa diversificação de cultura é importante, principalmente pelo fato de reduzir a dependência dos produtores, pois essas culturas elas têm um preço agrícola que é cotado no momento em que você vai realizar essa venda. E quando você consegue ter uma diversificação de culturas, você pode analisar qual cultura que vai ser mais rentável na sua produção. O objetivo desse estudo foi procurarmos por inovações nos arranjos produtivos inovações essas que cada vez mais vêm crescendo, inclusive na região noroeste de Minas. E dentro da região noroeste de Minas, temos como um dos principais municípios, o município de Unai, Minas Gerais. E é por isso que a gente resolveu trabalhar com a produção de algodão herbáceo desse município. Município que tem aí sua extensão territorial de 8.447 km². Município considerado grande. Nossa metodologia de trabalho foi diante das análises de dados secundários do Censo Agropecuário de 2017, censo esse que é avaliado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Resolvemos trabalhar com o censo agropecuário por ser mais rigoroso na análise de dados. Tanto é que o Censo Agropecuário de 2017 é o último que temos disponível. Antes desse, tivemos aí o Censo Agropecuário apenas de 2006. A partir dos resultados do Censo Agropecuário de 2017, levantamos que em 2017 o estado de Minas Gerais atingiu uma produção de 61.145 toneladas de algodão herbáceo, enquanto o restante do país obteve uma produção de 3.686.296 toneladas de algodão herbáceo. Quando o estado é comparado com o país, a gente nota que o estado tem a porcentagem de 1,6% de toda a produção brasileira. Porém, quando analisamos esses resultados voltados ao município de Unai, a gente conclui aí que Unai é o maior produtor de algodão herbáceo de Minas Gerais e que o mesmo representa mais de 1/4 de toda a produção do estado. Só Unai produziu 15.615 toneladas de algodão herbáceo em 2017. Essa produção de algodão herbáceo, quando analisado
no estado de Minas Gerais, a gente tem um resultado aí de 25,5% de toda a produção de Minas Gerais vem de Unai. Os outros 74,5% vem da soma dos outros municípios do estado. A produção de Unai representa apenas 0,471% de toda a produção brasileira, mas o município se encontra entre os 30 maiores produtores de algodão do país. E o município de Unai é o único da mesorregião noroeste de Minas Gerais que produz algodão herbáceo. Essa mesorregião, vale ressaltar que ela é composta aí pela microrregião de Paracatu e de Unai. Dentro dessas microrregiões, temos aí outros municípios que a compõem. Minas Gerais possui apenas 7 municípios com uma quantidade produzida maior que 1 tonelada, sendo que o segundo maior produtor do estado é o município de São Romão, com produtividade 3,45 vezes menor do que Unai. Ou seja, além de Unai ser o maior produtor de Minas Gerais, a distância dele para o segundo colocado é uma distância bem significativa. Conclusão que temos é que Unai tem grande destaque na produção do algodão herbáceo, sendo Unai referência regional, pois na sua microrregião de Unai não tem outro produtor, assim como na mesorregião noroeste de Minas Gerais também não se tem um outro município que produz o algodão herbáceo. Referência, o Unai também é referência estadual, pois é o maior produtor de Minas Gerais e com larga vantagem do segundo colocado aí na produção do estado. E o Unai também é referência nacional, podemos dizer, pois é o 30º maior produtor de algodão herbáceo do país. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Um forte abraço. Olá, meu nome é Jacques Manuel. Estou aqui para apresentar o trabalho sobre produção de soja e milho em Unai, Minas Gerais. Este trabalho contou com a presença minha e do professor Ezequiel Redim. É de conhecimento popular de que a agricultura no Brasil está em crescente evolução. Historicamente, há um processo de avanço de determinadas culturas nas lavouras da mesma região noroeste de Minas Gerais, sobretudo na produção de grãos de soja e milho. Nessa mesma região, o milho-grão e a soja-grão ganham destaque devido às boas condições endafoclimáticas para o cultivo dos cereais, ou seja, é uma região muito favorável para o cultivo tanto do milho quanto da soja. Culturas essas que são os principais cereais produzidos aqui no Brasil. O objetivo desse trabalho é analisar os indicadores de produção de soja e de milho, dando destaque ao município de Unai, Minas Gerais, no ano de 2017. A metodologia utilizada é a análise de dados secundários retirados do Censo Agropecuário de 2017, censo esse que possui dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Resolvemos trabalhar com o Censo Agropecuário de 2017 por ser o último dado levantado pelo censo e, devido ao censo, ter critérios mais rigorosos de análise. Um exemplo disso é que o último censo agropecuário publicado antes do de 2017 foi apenas o de 2006. No ano de 2017, o município de Unai computou uma produção de 348.295 toneladas de soja-grão e 343.202 toneladas de milho-grão. Esses valores
representam 7,46% e 5,76% do total da produção do estado de Minas Gerais. Tanto os dados quanto esses gráficos nos mostram o quão importante é o município de Unai para a produção mineira, tanto de soja quanto de milho. Esses números, quando analisados em cenário nacional, obtêm pequenos percentuais, mas devemos deixar claro que esse pequeno número percentual não significa pouca produtividade ou pouca representatividade do município de Unai. Esse pequeno percentual representa muito mais a grandeza do país quando se fala na produção desses dois cereais, onde o país se encontra entre os maiores produtores de ambos os grãos. A área colhida de milho-grão em Unai foi de 51.540 hectares. Esse valor representa um percentual de 6,10% de todo o território municipal. Por outro lado, o estado de Minas Gerais utilizou apenas 1,55% do seu território para o cultivo do milho-grão. Este gráfico exemplifica o grau de importância que o município dá para o cultivo de milho-grão, pois 6% de todo o seu território é destinado para o cultivo do cereal. No caso da soja, o Unai obteve uma área colhida de 103.389 hectares de soja-grão, representando 12,24% do território municipal. O estado de Minas Gerais utilizou 2,31% do seu território para o cultivo da soja-grão. Apenas para comparação, obtemos o resultado de que o município de Unai destina um percentual muito maior do que o estado de Minas Gerais para a produção de soja-grão. Esse gráfico deixa claro a importância que o município dá para a oleaginosa. Concluímos, então, que o Unai dedica boa parte do seu território para o cultivo desses grãos. Por esse motivo, que o município se destaca como o maior produtor de soja-grão e também de milho-grão do estado de Minas Gerais. Obrigado a todos que estiveram até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Olá, o meu nome é Camila Silveira Andrade e eu sou discente da UFVJM Campus Unai e graduanda do curso de Medicina Veterinária. E hoje, graças ao apoio de uma bolsa de iniciação científica do CNPq, através do edital da PIBIC, eu vim aqui apresentar o meu trabalho a vocês. Este trabalho foi realizado por mim, Camila Silveira Andrade, juntamente com o professor Ezequiel Redim, e tem como título A Produção de Milho na Microrregião Sudoeste de Goiás. Nas últimas décadas, o milho-grão ele consolidou-se como uma grande cultura comercial no Brasil e, devido principalmente à sua produtividade e à sua produção, ele foi associado ao aumento do preço pago aos agricultores. Então, nesse sentido, é relevante a gente conhecer o contexto da produção agrícola do milho em escalas regionais e principalmente considerando o avanço da tecnologia na agricultura brasileira. Para entendermos um pouco mais sobre a produção de milho nessa microrregião sudoeste de Goiás, é necessário compreender como que é a produção de milho-grão no Brasil. Então, essa cultura do milho é uma das principais forças da produção agrícola brasileira e também é uma grande cultura comercial no Brasil, além do milho ser utilizado na alimentação humana como um ingrediente para diversos pratos tradicionais brasileiros e, além disso, o milho ele é um componente de várias aplicações industriais.
O objetivo principal deste trabalho foi analisar a produção de milho-grão na microrregião sudoeste de Goiás no ano de 2017 como uma cultura de grande importância para a economia primária brasileira. E essa microrregião sudoeste de Goiás, ela é composta por 18 municípios, sendo eles Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montevidéu, Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis. Essa pesquisa, ela adotou uma metodologia baseada na análise derivada dos dados secundários que estão disponíveis no Censo Agropecuário de 2017 e que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Destes 18 municípios que eu citei anteriormente, né, que compõem a microrregião sudoeste de Goiás, 7 deles ocupam a classificação dos 10 maiores municípios produtores de milho-grão por quantidade produzida no estado de Goiás. Então, o primeiro município é Rio Verde, com 1.856.268 toneladas de milho produzidas. Jataí, com 1.209.478 toneladas de milho-grão produzidas. Montevidéu, em terceiro lugar, com 812.042 toneladas de milho. Mineiros, em quarto lugar, com 482.898 toneladas. Em quinto lugar, temos Paraúna, com 468.589 toneladas, seguidos por Chapadão do Céu, com 424.736 toneladas de milho-grão, e em sétimo lugar, Caiapônia, com 354.642 toneladas de milho. Juntos esses municípios, eles somam um total de 5.608.553 toneladas de milho-grão. A área colhida de milho-grão, ela também é destaque entre os demais municípios que produziram uma somatória de 512.869 toneladas de milho, dentro de 81.314 hectares, com exceção, é claro, do município de Aparecida do Rio Doce, porque ele não possuiu nenhum registro em hectares em área colhida de milho-grão, né, nos dados do Censo Agropecuário de 2017. Essa imagem, ela nos mostra que somente a microrregião de Goiás produz cerca de 58,37% dentro de 10.487.540 toneladas de milho-grão, que foi produzida por todo o estado de Goiás, ou seja, a microrregião sudoeste de Goiás, ela produziu mais de 50% de toda a produção de milho do estado de Goiás, revelando que essa microrregião é um grande potencial para a produção de grãos. Como conclusão deste trabalho, temos que a cadeia produtiva na microrregião sudoeste de Goiás tem uma grande importância tanto econômica quanto social, e esse local ainda é favorecido por grandes concentrações fundiárias, tem um solo fértil e áreas com topografias favoráveis. E, além disso, a região ela possui influência da visão empreendedora no setor agropecuário. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Olá, o meu nome é Camila Silveira Andrade e eu sou discente da UFVJM Campus Unai e graduanda do curso de Medicina Veterinária. E hoje, graças ao apoio de uma bolsa de iniciação científica do CNPq, através do edital da PIBIC, eu vim aqui apresentar o meu trabalho a vocês. Este trabalho foi realizado por mim, Camila Silveira Andrade, juntamente com o professor Ezequiel Redim, e tem como título a produção agropecuária no município de Arinos, Minas Gerais.
O setor agropecuário ele está em constante evolução nos últimos anos, principalmente em relação à modernização no campo e proporcionando também a expansão das fronteiras agrícolas no Brasil. É importante conhecer os municípios que contribuem com a produção agropecuária no noroeste de Minas Gerais e, diante disso, o objetivo desse trabalho foi analisar as principais produções agropecuárias do município de Arinos, Minas Gerais, no ano de 2017. Este município de Arinos, ele fica localizado no interior do estado de Minas Gerais e contempla uma área territorial de 5.279,419 km², mais precisamente localizado, na mesorregião do noroeste de Minas Gerais, em especial na microrregião de Unai. Essa pesquisa ela adotou uma metodologia baseada na análise derivada dos dados secundários que estão disponíveis no Censo Agropecuário do ano de 2017 e que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A primeira análise feita nesse trabalho foi em relação ao efetivo de rebanho bovino, que é o tamanho estimado do rebanho bovino brasileiro em número de cabeças totais e englobando todas as categorias animais, sejam elas machos, fêmeas, jovens e até animais adultos. O rebanho de vacas ordenhadas, ou seja, que são destinadas à atividade leiteira, ele atingiu 4.552 cabeças de gado no município de Arinos, no ano de 2017, que representou 4,71% das 98.614 cabeças de gado por efetivo de rebanho bovino. Já a microrregião de Unai, ela compreende um total de 57.780 cabeças de gado e o município de Arinos, ele possui 16,88% deste rebanho da microrregião de Unai, sendo o segundo maior produtor de rebanho bovino de toda a microrregião de Unai. Já em relação à produção agrícola, a cana-de-açúcar ela é destaque nesse município, sendo uma grande protagonista na agricultura brasileira, e tendo uma grande importância econômica para o nosso país. E também ela contém uma enorme versatilidade na produção, sendo capaz de alimentar e gerar energia para indústrias e para os consumidores de varejo. Exemplos desses produtos derivados da cana-de-açúcar são o biocombustível, alimentos e bebidas, bioenergia e também bioplástico. Na produção de cana-de-açúcar em Arinos, é possível a gente observar um grande contraste entre o número de estabelecimentos e o número de produção, a quantidade de toneladas de cana-de-açúcar produzida, porque em 299 unidades produtivas, obteve-se uma produção de 13.232 toneladas de cana-de-açúcar. E, diante disso, é possível perceber que há muitos estabelecimentos agropecuários com uma baixa produção de cana-de-açúcar. Além das produções agropecuárias citadas anteriormente, destacam-se também outras produções agrícolas, como o sorgo forrageiro, com 12.524 toneladas, seguidas pela soja grão, com 11.371 toneladas. Depois temos o milho grão, com 10.014 toneladas. E, por fim, temos o feijão grão-cor, com 4.813 toneladas. A partir deste trabalho, foi possível concluir que o município de Arinos ele é um grande produtor na área da pecuária, sendo o segundo maior produtor de efetivo por rebanho bovino da microrregião de Unai. Porém, em relação ao setor agrícola, esse município não possui elevadas quantidades em comparação com outros municípios da microrregião de Unai. Foi possível observar também neste trabalho alguns pontos positivos e negativos que fazem com que a produção agrícola seja menor que a produção
relacionado à pecuária. Um dos pontos negativos observados nessa pesquisa foram os fatores climáticos deste município. Já em relação aos pontos positivos, podemos citar a boa disponibilidade de recursos hídricos, bons aspectos culturais, relevo adequado e também mão de obra qualificada. E muito obrigado a todos por assistirem este vídeo até aqui. Olá, meu nome é Watlis Moura dos Santos Júnior, sou discente da graduação do curso de Engenharia Florestal, estou cursando atualmente o 10º período e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da sobrevivência de reintrodução de espécies endêmicas em campo rupestre. O trabalho também teve como autores André Pereira Fernandes, Aline Cristina Carvalho e Israel Marinho Pereira, ambos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A mineração é uma atividade imprescindível para o desenvolvimento de uma sociedade, estando presente em diversas aplicações do nosso dia a dia. Isso podemos citar os eletrônicos, automóveis, edificações, agriculturas, entre outras diversas aplicações. E segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração, o saldo do setor mineral foi de 32,45 bilhões no ano de 2020, contribuindo com cerca de 5% do PIB daquele ano. Em contrapartida, há degradação de ecossistemas naturais, supressão de vegetação nativa, alterando assim as características do solo e da paisagem. Portanto, atividades como o plantio de mudas, transposição de topsoil e resgate e reintrodução de espécies nativas se torna essencial para a restauração desses ambientes que porventura serão degradados. Nesta foto, podemos observar os impactos ao meio ambiente que a mineração pode causar. Essa foto é um projeto de mineração nas adjacências da área do estudo, né? Aqui a gente pode ver a compactação do solo, a remoção da cobertura vegetal, né, que torna um ambiente não propício para o desenvolvimento de espécies ali nesse ambiente. Nessa foto, podemos ver uma das técnicas que é o objetivo de estudo desse trabalho, que é o resgate de espécies nativas. Aqui, se a gente observar, o resgate é feito sempre objetivando a retirada também do substrato de onde a espécie está inserida para facilitar a reintrodução em outra área. O objetivo desse trabalho foi avaliar a sobrevivência de espécies endêmicas reintroduzidas em campo rupestre na reserva da biosfera, que é a Serra do Espinhaço. Esse trabalho teve como enfoque a Velosa epidendroides e também como um mix de espécies pode influenciar na sobrevivência. A área de estudo está localizada em fitofisionomia de campo rupestre quartzítico, localizada a sudoeste do município de Diamantina, próximo ao distrito de Conselheiro Mata. Foi feito o resgate das seguintes espécies: Velosa epidendroides, Velosa resinosa, Apocloa molinioides e Cipocereus minensis em novembro de 2017. Após o resgate, essas mudas foram acondicionadas em bandejas de polietileno e foram levadas à casa de vegetação na UFVJM em seus respectivos mixes para facilitar sua reintrodução na área de estudo. A reintrodução na área de estudo ocorreu em novembro de 2018 e foi feita a avaliação da sobrevivência das espécies em janeiro de 2021, ou seja, 2 anos e 2 meses após a implantação do trabalho. Nessa figura, podemos ver a área que foi feita o resgate das espécies endêmicas e, nessa segunda figura, podemos observar a área que foi feita a reintrodução dessas espécies. Nessa figura, podemos observar os procedimentos para o resgate das espécies do trabalho. Aqui podemos ver o resgate da espécie Velosa epidendroides, que o resgate da espécie Velosa resinosa, da Cipocereus minensis e da Apocloa molinioides. Nessa figura, podemos ver os procedimentos para a reintrodução das espécies, em que A. podemos observar a abertura das covas, B. a retirada dos mix das bandejas,
aí nas fotos C e D o plantio dos mix das espécies. Os mix de espécies que constituíram o trabalho estão mostrados aqui nessa tabela e como foi falado anteriormente, tivemos como espécie-chave a Velosia epidendroides, sendo esta a única que repete em todos os tratamentos. Aqui podemos ver os resultados. A gente pode observar que as espécies Velosia epidendroides e Velosia resinosa obtiveram elevadas taxas de sobrevivência, ao mesmo passo que ocorre também para a Apocloa molinioides, e a espécie Cipocereus minense obteve uma sobrevivência de pouco mais de 50% quando esteve com as outras 3 espécies do mix. Ao fim do trabalho, podemos observar elevadas taxas de sobrevivência de Velosia epidendroides e Velosia resinosa. Esse fato se deu porque as espécies dessa família possuem tolerância ao déficit hídrico e tolerância também à dissecação. E com isso, ela possui eficiência na translocação dos nutrientes. Observamos também uma maior taxa de mortalidade de Cipocereus minensis, sobretudo quando ele está no mix que compõe junto com a Apocloa molinioides, o que pode indicar uma competição entre essas espécies, mas no geral a Cipocereus minensis obteve uma boa taxa de sobrevivência. Observamos também um grande potencial da espécie Apocloa molinioides, que é uma gramínea nativa que possui rápido crescimento e cobertura do solo, que vai facilitar para as espécies subsequentes. A reintrodução pode ser uma alternativa possível de restauração de uma área degradada por mineração, sendo necessários estudos mais abrangentes de diversos mix que possam ocupar ali uma área a ser recuperada. Para finalizar a apresentação deste trabalho, gostaria de agradecer à CNPq pelo fomento da Bolsa de Iniciação Científica para a realização deste trabalho e também ao Departamento de Engenharia Florestal e ao FVJM. Olá pessoal, eu chamo Mônica Carvalho de Sá, sou doutoranda em produção vegetal pela FVJM e hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho intitulado Modelo de Nicho Ecológico e Adequação Climática da planta daninha Cesium arvense utilizando o software Climax. Esse trabalho foi desenvolvido por mim juntamente com os seguintes membros do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFVJM: Caroline Maíra Miranda Machado, José Carlos Barbosa dos Santos, Ana Luísa de Carvalho, Laís Cristina Rossini, Felipe Guilherme Corsino Souza, Adriene Caldeira Batista, sob a orientação do professor doutor Ricardo Siqueira da Silva, que também é membro do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFVJM. A Cesium arvense é uma praga quarentenária ausente no Brasil. Porém, essa espécie apresenta características de adaptação e distribuição que são potenciais para o seu desenvolvimento em nosso país. Como essa praga é considerada bastante nociva em culturas agrícolas comerciais, como a soja, o sorgo e o milho, é importante que hajam métodos preventivos a fim de evitar a sua entrada no Brasil. Assim, o modelo de nicho ecológico tem como finalidade a predição da distribuição da espécie, sendo uma importante ferramenta para avaliar os impactos das mudanças climáticas na Cesium arvense. Portanto, este estudo foi desenvolvido por meio da modelagem de nicho ecológico com o objetivo de mapear a distribuição da espécie Cesium arvense e predizer as áreas de adequação climática para a mesma atualmente. Como metodologia adotada para mapear a espécie, tanto para os dados de distribuição quanto para os parâmetros biológicos da Cesium arvense, foram coletados a partir de bancos de dados online e da literatura. A partir de então, a metodologia utilizada para o processamento desses dados foi o software de geoprocessamento ArcGIS. A metodologia utilizada para predizer as áreas de adequação climática da Cesium arvense foi o software de modelagem Climax. O Climax é um modelo semi-mecanicista usado para projetar áreas climáticas adequadas sob mudanças climáticas para muitas espécies,
incluindo insetos, plantas e patógenos. Esse software também permite estimar processos relacionados com o clima e determinar fatores como a abundância relativa, a variação sazonal e a distribuição geográfica. Além disso, também é capaz de projetar áreas de distribuição esperada com base em diferentes cenários de mudanças climáticas. O principal resultado do Climax é o índice ecoclimático. Esse índice pode variar de 0 a 100. Os índices menores que 10 indicam áreas inadequadas para a persistência da espécie, e os índices superiores a 30 indicam áreas muito favoráveis à persistência da espécie. Os resultados podem ser observados a partir do mapa de índice ecoclimático da praga Cesium arvense. No mapa, as áreas destacadas em vermelho indicam áreas altamente adequadas para o estabelecimento da espécie. Já as áreas em amarelo são consideradas moderadamente adequadas e as áreas em branco são consideradas de baixa adequação. Tudo isso considerando o cenário climático atual. A partir do mapa, também pode-se observar que as áreas de maior concentração da espécie são as áreas com maior adequação climática. Porém, também podemos observar que existem muitas regiões com adequação climática onde a introdução da espécie ainda não foi estabelecida, principalmente no leste da Europa, na África e na América do Sul, sendo importante destacar a adequação climática em países como Argentina e Uruguai, que são países que fazem fronteira com o Brasil e podem facilitar, então, a entrada dessa praga no país. Assim, podemos concluir que, apesar de a Cesium arvense ser considerada uma praga quarentenária ausente, observa-se que suas características de adaptação e distribuição podem ter potencial de desenvolvimento no país, sendo preciso um controle e qualidade diante de métodos preventivos com a finalidade de evitar a entrada dessa planta daninha que ocasiona danos diretos na competição por recursos com plantas agrícolas comerciais, sendo de extrema importância o conhecimento de variados aspectos relacionados a essa espécie, a fim de viabilizar estudos para evitar a sua introdução e proliferação em áreas agrícolas brasileiras. Gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, ao AGRIME, Grupo de Estudos em Agricultura e Modelagem Ecológica, e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, pelo apoio financeiro.